Olá, eu sou Giovanni de Souza e chegamos ao segredo número 10 dos 10 segredos que levaram Obama à presidência dos Estados Unidos. E volto a dizer, se você ainda não baixou o e-book, para que você possa acompanhar essa série de 10 vídeos, logo embaixo do vídeo aí tem o endereço onde você pode baixar gratuitamente esse e-book que eu preparei especialmente para você. Qual é o segredo número 10? Está aí no seu e-book. Seja verdadeiro e sincero. Paixão autêntica. Vamos lá. O que dá para perceber quando nós observamos hoje Obama como um dos presidentes que está encerrando o seu segundo mandato com uma grande audiência e com uma grande simpatia do povo americano? Nós observamos Obama quando ele anda pelos lugares, quando ele anda pelos jardins, pelas praças, quando ele se encontra com as pessoas, a gente consegue perceber aquilo que Obama fala. Tem sinceridade, tem paixão, paixão autêntica por aquilo que você vai dizer, paixão autêntica por aquilo que você vai falar, paixão autêntica pela mensagem que você vai estar passando. Então, quando você vai falar um determinado assunto, e aí eu já falei lá nos vídeos anteriores, nos segredos anteriores, quando nós encontrávamos o presidente da Apple, né, quando nós observávamos que ele falava, o que ele dizia, que ele não gostava que as pessoas chegassem com a apresentação, quando Steve Jobs se encontrava com o seu interlocutor, ele dizia que ele não queria apresentação em PowerPoint, ele queria sentir a alma do seu funcionário, do seu colaborador. Ele queria que quando ele estivesse apresentando informação, ele não ficasse preso nos papéis e que ele soubesse exatamente aquilo que ele vai falar. E que aquilo que ele vai falar está baseado em conhecimento, em experiência e atitude daquilo que ele vai dizer. Paixão autêntica, emoção, sentimento. Então, quando você observa Obama falando com uma pessoa, a gente observa no seu olhar, no seu sorriso, a gente observa a postura corporal dele, a gente observa que ele fala com a pessoa e naquele momento, assim como Madre Teresa de Calcutá, transformava aquele minuto no minuto mais importante da vida da pessoa, assim é Barack Obama, um dos maiores especialistas na atualidade, na arte de se comunicar, na arte de passar a mensagem. Por isso que ele tem a simpatia, mesmo depois de estar encerrando seu segundo mandato, a simpatia do povo americano. E a gente observa que na autoridade deste presidente, a gente consegue observar que ele tem credibilidade, que ele tem autoridade e ele consegue manter o poder. Então não adianta você aprender as técnicas, não adianta você aprender os segredos, não adianta você aprender as dicas se você realmente não acredita naquilo que você está dizendo. Se você não se preparou para aquela mensagem que você vai passar. Linguagem autêntica, verídica, verdadeira. Então, quando nós olhamos isso, e quando nós vamos levar uma mensagem, seja através de uma palestra, de uma aula, e aí entra a diferença de um professor e um educador, qual que é a diferença, Giovanni, de um professor para um educador? O professor é uma profissão. A profissão do professor, ela é remunerada. E ele é remunerado por essa profissão para que ele possa dar aula. Mas qual é a diferença de um professor, então, de uma profissão para um educador? A diferença de um professor para um educador é aquele professor que, além da profissão, ainda ele tem a chama do educando, a chama de ensinar, a vontade de querer passar mais do que simplesmente um conteúdo, a chama de querer prestar atenção no aluno, de perceber se o aluno está aprendendo, não somente para passar de ano, mas para realmente perceber se está fazendo alguma diferença aquela aula. Então, ser educador é uma escolha. É uma escolha de um professor que escolheu uma profissão, mas que acima de tudo, além da profissão, ele escolheu o chamado de ensinar, o chamado de levar mensagem, o chamado de educar. Então, você precisa estar inspirado para inspirar os demais. Você precisa acreditar naquilo que você vai levar a mensagem. Você precisa acreditar na sua capacidade, no seu conhecimento, na sua experiência, mas também acreditar nas outras pessoas. Não basta você dizer que gosta das outras pessoas. Não basta você dizer que tem um sentimento de reciprocidade. Não basta você dizer que você tem um sentimento de empatia. Você tem que ter esse sentimento. Não adianta dizer que você tem que ter. E aí entra a diferença dos orientais
para nós ocidentais. Nós ocidentais, quando enxergamos uma outra pessoa, nós enxergamos forma e cor. Nós enxergamos uma pessoa negra, nós enxergamos uma pessoa branca, nós enxergamos um pobre, enxergamos uma pessoa de classe média, enxergamos uma pessoa de classe A ou B. Uma criança, um jovem, um adulto, o oriental ele não enxerga assim. O oriental ele enxerga além da forma e da cor. Ele enxerga uma história, ele enxerga um outro ser humano, que ele tem uma experiência, que ele tem uma vida. Ele não enxerga cor, ele não enxerga forma e cor. Ele enxerga, assim quando eles fazem o sentimento, né, este sentimento que é tradicional dos orientais, quando ele faz esse sentimento, o que ele diz? O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. É diferente, não é? Em vez de eu simplesmente apertar a mão, olá, tudo bem, um aperto de mão, é diferente. Do Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Então quando eu digo que o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você, é um sentimento de igualdade, um sentimento de empatia que eu transformo, transcende a minha relação de comunicação com o outro. E aí a comunicação tem uma linguagem toda diferente. Aí é um sentimento de alma para alma, de espírito para espírito, muito maior de falar com as pessoas e falar para as pessoas. Eu estou falando, o Deus que está em mim está falando com o Deus que está em você, indiferente de qual religião a pessoa seja. Ele está dizendo que é tão grande o sentimento humano que eu tenho, mas é tão grande o entendimento e o respeito que eu tenho pelo sentimento que você é um outro ser humano, que a minha reciprocidade da comunicação muda completamente. Esse é o segredo. Número 10. Paixão, alma, sentimento, através da mensagem. E claro, associado ao tom de voz, a enfatizar, ao poder da palavra, a expressão corporal, a linguagem visual, a linguagem auditiva, a linguagem de sentir sinestésica, a linguagem dos números, estatística, falar com as pessoas. Se tudo isso eu juntar com uma mensagem autêntica, verdadeira, inspiradora e que eu acredito, nós podemos fazer o que Martin Luther King fez. Eu acredito que nós podemos ter um mundo diferente. Eu acredito que nós podemos transformar o nosso país. Eu acredito que nós podemos ter uma educação igualitária. Eu acredito que nós podemos ter uma saúde digna para todos. Eu acredito que nós, brasileiros, podemos amadurecer de todos os sentidos. Eu acredito que você é, assim como eu, um escolhido para viver a experiência terrestre da melhor forma possível. O segredo número 10. E com isso encerramos essa série. Que bom que você esteve comigo e que possa ter feito diferença na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Se inscreva, se ainda não se inscreveu, para receber as novidades que eu tenho para você logo ali na frente. Faça um comentário sobre esse vídeo e também gostaria de convidá-lo a compartilhar essa série com outras pessoas que você entende que possa também fazer diferença para a sua vida pessoal e profissional. E assim como disse o Warren Buffett, para que você possa, no mercado profissional, valer pelo menos 50% a mais. E uma coisa é certa, daqui 50 anos, essas informações que eu estou trazendo hoje para você ainda serão relevantes para a vida pessoal e profissional das futuras gerações. Um abraço e até breve.